Olá, turma. Eu sou o professor Anderson Lins, professor da disciplina Literatura Comparada 3, o Teatro de Língua Portuguesa. Estaremos juntos ao longo dessa disciplina que tem por ementa a análise comparativa de textos dramáticos paradigmáticos, das literaturas de língua portuguesa. Nesse nosso primeiro seminário, que nós intitulamos por Compondo os Fios para a Leitura de Textos Dramáticos, nós temos por objetivo realizar uma análise comparativa dos textos dramáticos paradigmáticos das literaturas de língua portuguesa. Ao longo do nosso curso, ao longo da nossa disciplina, nós estudaremos as principais características, de textos que se correspondem muito diretamente com a arte teatral. Então, feita essa apresentação, eu chamo a atenção de todos para irmos ao módulo, o nosso material de estudos, nas páginas iniciais, nós compreendermos, ou avançarmos na compreensão de que o fazer literário pode ser organizado, didaticamente, pode ser sistematizado em torno de três eixos, de três modos: o modo narrativo, o modo lírico e o modo dramático. Inclusive, esse último modo é o que nós vamos estudar, vamos nos apropriar com mais afinco ao longo da nossa disciplina. Então, feita essa divisão inicial, esses três eixos, essas três possibilidades de concretude do fazer literário, que se organizam em torno do modo narrativo, o modo lírico e o modo dramático, percebam que cada um desse modo, ou determinados gêneros correspondem a cada um desses modos. Eles se concretizam, se materializam, em determinados gêneros. Por exemplo, no modo narrativo, nós podemos pensar como reflexo, como materialidade do modo narrativo, os gêneros, romances, contos, crônicas, as novelas também são exemplo de materialização do modo narrativo, Se formos ao modo lírico, nós podemos pensar em gêneros como sonetos, canções, cantigas, E chegando no modo dramático, nós temos como exemplo alguns gêneros literários, as tragédias, comédias, dramas, os autos. Então, são três modos que nós estamos pensando, três modos do fazer literário, que por sua vez se ramificam, se estruturam, se materializam em determinados gêneros literários. Então nós percebam que a nossa proposta, a nossa didática, a nossa forma que estamos pensando em nos apropriar, de conhecer um pouco mais do modo dramático, desse fazer literário específico, ele se baseia, a nossa didática se baseia nessa tentativa de conhecermos por aproximação, conhecermos na medida em que nós estamos comparando com outros modos de fazer literário. Muito a propósito, duas questões, duas provocações são mobilizadoras das nossas reflexões ao longo dessa disciplina. Duas questões que vão nos acompanhar ao longo do nosso trajeto argumentativo nessa disciplina, que são essas questões. Quais são as principais características dos textos dramáticos e o que diferencia os textos dramáticos de outros textos literários? Então, nós estamos primando por essa abordagem comparativa, ou seja, conhecer as principais características dos textos dramáticos e também diferenciar, o que é que diferencia os textos dramáticos de outros textos literários. Então, nós tentaremos fomentar o desenvolvimento de algumas questões, de algumas respostas para essas perguntas, e paralelo a isso nós nos esforçaremos para ter um olhar historiográfico, uma perspectiva histórica sobre o próprio desenvolvimento da literatura dramática aqui no Ocidente, ou seja, dos gregos até
os contemporâneos, como a literatura dramática foi se organizando, né? Quais foram as condições de emergência da literatura dramática no Ocidente. E para isso, né, para que nós possamos trilhar os rastros dessa história, né, da história do teatro no Ocidente, né, nós nos deparamos com um nome bastante recorrente, né, um nome que se reitera ao longo da literatura, ao longo dos materiais que nós estudamos, né, que é o nome do poeta Tespes. Tespes é o poeta, né, um poeta que ele acrescenta, foi o primeiro a acrescentar um ator em cena, né? As cenas que antes eram muito marcadas pelo canto coral, né? E Tespes inova, né, com esse seu gesto que acontece por volta do ano 550 antes de Cristo, né? Ele, ao acrescentar um ator em cena, né, ele traz uma característica nova para o teatro, né, que é o diálogo. O diálogo, né, que via de regra é considerado o elemento chave da estética teatral e, por conseguinte, do texto dramático, né? É importante, a esse respeito, nós entendermos que o teatro é, antes de tudo, diálogo. Antes de tudo, o teatro, o texto dramático é diálogo. Ou seja, nele, a palavra do autor é mascarada, é partilhada, né, é encenada por determinados emissores, né, por determinados atores. Isso, contudo, não significa que outras formas de apresentação dos textos dramáticos também não tenham notoriedade, tradição ou importância, né? Pensemos, por exemplo, no monólogo. Monólogo que se caracteriza pela presença de um único ator em cena que verbaliza, que encena, que dramatiza um texto, né? Mas ainda assim, observe, né, que ainda no caso do monólogo, há um diálogo muito próximo, né, entre a cena e o público, ou seja, o emissor que está no palco, o emissor em cena, ele diz seu texto, né, mas pensando numa plateia, pensando num público, ainda que esse público seja virtual, né? E já nos aproximando do encerramento dessa nossa abordagem, né, inicial, né, na nossa disciplina, nós não podemos perder de vista, né, a despeito de tudo que foi dito, né, nós não podemos perder de vista que a leitura do texto dramático é uma ação que basta a si mesma, né, que não necessita da representação, né, estando entendido ainda nessa formulação que também ela não se realiza sem a construção de um palco imaginário no movimento que apreende o texto a caminho do palco, como eu dizia agora há pouco. Ainda que o texto dramático, né, ele possa ser lido, independentemente de ser encenado ou dramatizado, mas a própria configuração, a própria formatação e sistematização do texto literário é feito, é forjado, é elaborado nessa perspectiva, né, de que é um texto que caminha nesse sentido do palco, né, que caminha nesse sentido do público, né? Essa autonomia do texto dramático, que inclusive era uma ponderação, né, aristotélica, em sua famosa obra, né, a Poética, Aristóteles, né, nos adverte a esse respeito, né, caracterizando um pouco mais, né, o texto dramático em relação à encenação, né? Então é um texto que se organiza, que é dito, né, que é feito, é forjado nessa perspectiva de ser dito, né, para um público, de ser dito para uma plateia, ainda que essa plateia seja virtual, seja imaginária, né? Então, dizendo isso, nós encerramos esse momento inicial da aula, agradecendo, evidentemente, pela sua atenção.